A palavra, ela está em Mateus 26. Nós vamos ler duas passagens, né? E a primeira, ela está em Mateus, capítulo 26, versículo 57. Você que encontrou, coloca a sua Bíblia no seu coração. Você que não trouxe, coloque as suas mãos. E vamos orar, pedindo para que o Senhor me abençoe neste momento. E nós estamos aqui na tua casa de oração para pedir que o Senhor venha falar conosco, que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o teu Espírito Santo a me guiar, a me usar, ó Pai. Que eu venha ser apenas um instrumento em tuas mãos. E que assim o Senhor venha falar com toda a tua igreja, Senhor. E que a tua palavra possa nos transformar, possa nos libertar, nos impactar. Pois a tua palavra diz, ó Pai, que conhecereis a verdade vos libertará. Então nos liberta, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós temos como passado, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de crescer, de evoluir e de viver a tua vontade, Senhor. Que a tua libertação venha acontecer nessa noite aqui, Senhor, através da tua palavra, através, Senhor Jesus, dos teus ensinamentos. Repreende todo mal, todo cansaço, todo sono, que a nossa vida venha estar em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, quem abriu aí em Mateus 26, no versículo 57, tá ligado? Tudo bem, eu vou lendo aqui. Enquanto vai ligando, eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando daí. A palavra diz assim, ó. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e anciões. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. E não acharam. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote e perguntando a Jesus: você não diz nada a respeito ao que estes depõem contra você? E Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. E vindo sobre as nuvens do céu, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas, eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Então aqui é quando ali Jesus, né, vai ali preso e acontece aqui essa situação. E quem estava ali testemunhando e presenciando tudo isso? Pedro. Pedro estava ali vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E mais para frente, né, a palavra fala que ali as pessoas começam a questionar Pedro. E ali acontecem 3 situações onde perguntam ali para Pedro: mas não era você que era um dos seguidores dele? E Pedro, de primeira instância, nega. Aí acontece a segunda vez: não, eu tenho certeza que eu te vi junto com ele. Pedro faz o quê? Nega. E aí na terceira vez, ali um fala assim: eu tenho certeza que você é um deles. Você fala, você é igual, você anda, o seu modo de falar é igualzinho ao dele. E aí Pedro nega. E aí quando Pedro nega, o galo canta, e aí Pedro se lembra do que Jesus aí já tinha dito que iria acontecer. Até aqui a gente já conhece essa história, né? Mas hoje Deus ele me deu uma visão diferente que eu quero passar para vocês. Mas vamos dar uma pausinha na história e eu quero contar uma ilustração para vocês. Mas antes disso, eu tenho aqui 2 ovos, né? E eu quero
ter de um podre no meio, aí eu trago toda a receita. Ah, entendi. Então vamos lá. Quem quebra direto na receita, que levantou a mão, já aconteceu de pegar ovo podre e estragar a receita? Já. Já. E mesmo assim a galera continua fazendo. Tem uma lição pra vocês durante a pregação, tá? Mas a gente deixa pra depois. E a galera que quebra separado, já que ele já deu ali spoiler, né? É a galera que provavelmente já pegou um ovo estragado e por isso quebra separado. Eu quero contar a história de um casal que eles estavam um domingo em casa tranquilos, ali no domingo de preguiça, quando eles decidiram que ali iam ficar o dia inteiro num tapete assistindo televisão, mas aí bateu a fome, tiveram que levantar para fazer alguma coisa para comer. E aí eles pensaram, o que tem de gostoso e rápido, prático para a gente fazer e não dar muito trabalho? Pensaram, vamos fazer um omelete. Então a esposa foi lá na geladeira, pegou tudo que tinha, porque o omelete é bom por isso, né? Que você pode colocar qualquer coisa que dá bom. Pegou tudo que tinha na geladeira enquanto o esposo foi lá pegar os ovos. Quando a esposa já tinha cortado todos os temperos, tudo ali na vasilha, que o marido foi colocar o ovo, que ele estava quebrando o ovo, ele ficou gritando, não! Aí ele olhou, falou, tudo bem? Ela, não pode quebrar direto, tem que quebrar antes, tem que colocar no pote separado. Aí ele falou, mas por quê? E aí ela percebeu que ele não tinha na vida a experiência de pegar ovos estragados. Já ela, que tinha mais área prática, né, de cozinhar, de fazer mais receitas, já tinha tido aquela experiência de ter a sua receita estragada. E aqui a gente percebe que nós temos dois pontos ali de uma mesma situação. Porque é muito comum que na mesma família tenha um time que quebra direto na vasilha, seja porque nunca pegou um ovo estragado, e por mais que a gente não acredite, existem a galera que nunca pegou um ovo estragado, sempre teve sorte. Eu já peguei direto na frigideira, com óleo quente, foi um horror de cheiro, mas mesmo assim ainda continuo fazendo errado. E tem a galera que tem aquele cuidado de tirar antes, de fazer com calma. Eu até brinquei com o que eu fui na casa da Ingrid, e a Ingrid ela mede tudo, ela coloca separado, ela faz não sei o que, bonitinho, por isso que a receita dela dá certo, as minhas dão erradas, mas eu não tenho toda aquela paciência, todo aquele cuidado que precisa ter. E aí ela percebeu esse detalhe. E aí eu trouxe uma coisa para vocês, que assim, ó, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa, de fazer tudo aquilo que nós já estamos acostumados a fazer para nos poupar de algum imprevisto, para nos poupar de alguma surpresa. Por exemplo, quem aqui tem o costume de assistir o mesmo filme ou a mesma série várias vezes? Quem gosta de assistir isso? Raíssa, estou perguntando, né, uma coisa assim. A minha irmã, você. Sim, eu tenho o costume de assistir as mesmas séries, os mesmos filmes muitas vezes. Mas perguntando pra vocês, que eu sou fazendo a pregação. Quem tem o costume? Eu não. Não, gosta de novidade. Eu não. Tudo repetido. Mas por que
essa que eu já falei, né? Aí no próximo diz assim, ó. Muitas vezes não estamos vendo o que está acontecendo aqui, mas sim o que já aconteceu. E isso leva a gente para generalização. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação, você não está julgando aquela situação pelo que você está vendo agora no momento. Você julga pelo seu passado, pelo seu histórico. Então, quando eles estavam ali na cozinha para fazer uma omelete, o marido julgou pelo histórico dele. Qual é o histórico dele? Nunca peguei um ovo estragado. Então, ele agiu como se nunca tivesse pegado um ovo estragado. Já a esposa, por que ela deu aquele grito de alerta? Porque ela já pegou o ovo estragado. Então, ela não estava julgando aquela situação. Ela estava julgando aquilo que ela já viveu. Então, vocês conseguem entender agora, quando a gente volta para a história de Jesus e Pedro, o que Pedro viveu? Então, quando Pedro ali, ele é questionado, e aqui eu não estou dizendo que foi certo, ele errou, porque ele deveria falar que conhecia Jesus, mas estou falando agora os motivos. Porque Pedro, no momento ali do aperto, no momento ali em que ele foi colocado à prova, a primeira resposta dele é negar Jesus. Ele tinha acabado de passar a experiência de ver Jesus sendo preso, de ver Jesus sendo julgado, de ver ali que as pessoas queriam matar Jesus. Significa que se ele falava assim, ó, eu conheço Jesus, o que queria acontecer com ele? Ele seria preso, ele seria o próximo, ele seria a próxima pessoa a ser julgada, ele seria a próxima pessoa ali que as pessoas iriam querer matar. Então Jesus, a mente de Pedro ali, quis defendê-lo, fazendo com que ele negasse a Jesus. Ele agiu pelo hábito, ele agiu pelo costume, ele agiu pelo impulso. E como a mente dele não estava julgando aquela situação, porque eu tenho certeza que se Pedro parasse para analisar com clareza ali, que ele estaria negando a Jesus, que ele estava negando o mestre dele, que ele estava negando ali a pessoa que ele viveu durante os últimos anos, a resposta seria diferente. Mas ele permitiu com que o medo fosse ali, tomasse conta dele, que o medo falasse mais alto, que a mente dele não julgasse a situação que estava acontecendo no momento, mas tudo aquilo que ele já tinha vivido um tempo atrás. E nós muitas vezes somos assim. Quantas vezes nós tomamos decisões, tomamos ali atitudes na nossa vida por impulso, e não porque a gente está julgando a situação real, mas a gente está julgando a situação do passado. Como, por exemplo, um pai ali, que foi uma criança, por exemplo, que é acostumada, que foi criada numa casa onde ela é espancada. O ideal é que essa pessoa cresça e ela seja um bom pai, que ela cuide do seu filho. Mas qual que é o histórico? Essa criança cresce, vira um adolescente, vira um adulto e vira um pai que espanca os seus filhos. Porque ele não julga pela situação que ele pode construir, pela história nova que ele pode formar. Ele julga pelo passado, pelo histórico. E a gente precisa pedir para que Deus ele possa mudar a nossa mente. Porque todos nós, quando chegamos aqui na igreja, chegamos com a nossa mente já programada. Todos nós temos com a programação do mundo. É igual quando você pega um computador e você leva para o técnico resetar. Aquele computador ele já tem uma programação. Ele já tem ali vírus, ele já tem ali informações, ele já tem documentos, ele já tem arquivos, ele já tem várias coisas ali que carregam aquele computador. O técnico que ele faz, reseta. Ele faz o computador virar novo, como se fosse de fábrica, zerado. E ali começa uma nova história com aquele computador. E a gente precisa pedir para que Deus ele possa resetar a nossa mente. Porque a gente também veio com traumas, a gente também veio com lembranças, a gente também veio com costumes, a gente também veio com achismos que a gente tinha do mundo. E às vezes, você é a pessoa que está dentro da igreja, que ouve a palavra de Deus, que se diz servidor de Cristo, mas aí no decorrer da sua vida, quando as atitudes acontecem, você não age como cristão, você age como uma pessoa mundana. Porque a sua mente está programada para agir como uma pessoa do mundo. E quando na verdade nós somos programados para viver aquilo que Deus espera de nós, para vivermos ali chamados de Deus para nossas vidas. Então a gente precisa pedir para que Deus ele possa nos limpar, nos purificar. E não é uma coisa fácil, é complicado, mas com a ajuda de Deus e pegando junto com o Senhor, a gente consegue fazer. E aí no próximo diz assim, ó, em João 21:17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse:
apacente as minhas ovelhas. Jesus disse isso para significar Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então, a gente vê que aquele Pedro que negou, aquele Pedro que no momento ali do medo, ele negou a Jesus, aqui, quando Jesus ele ressuscita, Jesus daria uma nova oportunidade para Pedro, para que Pedro venha se lembrar. E aqui, quando ali a palavra fala, né, que antes ele fala que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. E Pedro ele não se ligou aí o que estava acontecendo, na primeira nem na segunda, somente na terceira, que ele percebeu ali o que estava acontecendo. E esse momento é um momento ali em que Jesus ali perdoa, né, Pedro por ter negado, e Pedro ele cai em si. E eu fiquei pensando sobre isso, falando sobre essa coisa da autodefesa, que Jesus, ele sabia, por exemplo, que Pedro negaria, ele sabia que Judas trairia, Jesus ele sabia que Tomé seria o discípulo que não acreditaria que ele teria ressuscitado ali, e mesmo assim, nós não encontramos em nenhum momento na palavra de Deus o momento em que Jesus ele nega os discípulos, em que Jesus ele escolhe não amar os discípulos, o momento em que Jesus ele decide não andar com os discípulos, porque Jesus ele não tinha, a mente dele não era programada para se defender. Jesus ele olhava além, e por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, porque a nossa mente, se a gente for ter só a mente humana, sem ter ali a direção e o ensinamento de Jesus, nós somos o tipo de pessoa que, por exemplo, se uma pessoa que era muito minha amiga me traiu, então agora eu não vou ser amiga demais? Ninguém. Porque aí o que acontece? Quantas vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim: eu não me relaciono com ninguém porque meu último relacionamento, a pessoa me traiu, a pessoa me machucou, a pessoa me agrediu, então agora eu não vou mais me relacionar com ninguém. Quando na verdade, isso não é uma verdade. Porque sim, ela foi machucada por alguém, mas não significa que todas as pessoas vão machucá-la. É igual a história do ovo. Existem ovos que estão estragados? Sim. Mas também não é, mas é mentira a gente pensar que todos os ovos são estragados. Existem os que estão estragados, mas existem os ovos bons. Então você entende que a gente precisa encontrar o meio? Vamos falar da esposa. A esposa ali teve a experiência de encontrar ovos estragados. E no momento em que ela encontrou alguns ovos estragados, ela tinha 2 escolhas. Ela podia olhar e falar assim: eu nunca mais faço receita nenhuma com ovo. A partir de hoje eu só faço receita que não vai ovo, porque toda vez que eu pego um ovo, o ovo está estragado. Ela teve uma pessoa que estava ali agindo pelos traumas dela, assim como muitas pessoas fazem, que julgam ali uma situação, julgam ali as pessoas que estão à sua volta relacionado ao trauma que ela viveu. Ou ela pode ser a pessoa que vai ser como ela foi. Ela vai encontrar o meio termo. Ela não vai ser irresponsável de quebrar o ovo dentro da receita para não estragar a sua receita. Porque assim como muitos de nós já perdemos e estragamos muitas receitas por quebrar direto ali o ovo, sabendo que pode dar errado, mas a gente age ali com irresponsabilidade e trazendo isso para nossas vidas. Quantas vezes a gente bate na mesma tecla, no mesmo erro, sem perceber? Você já sabe que vai dar errado, você já sabe que aquele caminho não é certo, você já sabe que aquela companhia não é para você, que aquele tipo de assunto não te pertence mais, mas você continua insistindo no erro. E as pessoas até lá fora até dizem assim, né? Errar é humano, é errando que se aprende. E eu discordo completamente. É consertando os erros que se aprende. Porque continuar errando, batendo na mesma tecla, só faz você perder tempo. Porque toda vez que, por exemplo, você faz uma receita e você quebra o ovo direto na receita, e quando aquele ovo está estragado, você perdeu o seu tempo, você perdeu a sua receita, você perdeu o ingrediente, você tem que fazer tudo de novo. Até que eles falam assim, eu quebro direto porque eu estou na correria, estou na pressa. E muitas vezes a gente faz isso. E aí você entende que quando você faz na correria, na pressa, e aí você tem um estragado, você vai perder mais tempo do que tivesse fazendo feito certo. E com Deus é da mesma forma. Quando você tem que recomeçar com Deus, quando você tem que recomeçar o seu ministério, ou quando você tem que recomeçar algum sonho que você estava fazendo no meio do caminho e você
desistiu, você perde mais tempo do que você tivesse feito do modo certo. Tem aquele ditado que fala: quem não faz certo tem que fazer 2 vezes. Porque você tem que fazer a primeira que você fez por escolha errada e a segunda para poder fazer dar certo. Então entende que a gente precisa ter um meio termo, e o meio termo é o que ela escolheu. Ao invés de ela ser a pessoa que não vai fazer mais receita com ovo, ou ser a pessoa que vai continuar errando e estragando sua receita, ela quebra num vasinho separado, porque se tiver um estragado ela joga fora, mas ela não perdeu a receita, ela pega outro, ou se deu certo, amém, legal, ela não perdeu um ovo, mas ela não deixou de viver. O problema é que às vezes, diante ali do trauma, diante ali do bloqueio, da situação difícil, a gente bloqueia, a gente paralisa. Pedro, diante do trauma que ele viu o mestre dele, Jesus ali sendo preso, perseguido, querendo que as pessoas querendo matá-lo, o que ele fez? Negou. Ele não soube, ele não teve ali uma mente inteligente, ele teve uma mente bloqueada pelos traumas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque os traumas não podem ditar as nossas atitudes. Os traumas que a gente vive na vida não podem ditar as regras. Porque é normal que a gente vai passar por problemas. Mas não significa que a vida é só problema. Porque se você se enfiar dentro na sua cama, debaixo da sua coberta, ficar na casa da sua casa e falar assim, ó, eu não vou mais sair daqui. Porque se eu pra viver, eu tenho que viver resolvendo o problema, então eu nunca mais vou viver. Você vai morrer. Mas a vida é feita de problemas, a gente vai encontrar desafios. Jesus, quando estava aqui, ensinou os discípulos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a nossa vantagem, a nossa esperança, a nossa alegria é que Jesus venceu. Se Ele venceu, é porque a gente também pode vencer, porque Ele nos dá a condição de vencer. Mas para que a gente possa vencer, a gente precisa enfrentar os desafios, a gente precisa enfrentar as tribulações, a gente precisa enfrentar as batalhas, a gente precisa ir para a luta. E não permitir que aquela situação nos paralise. E não nos permitir que aquele bloqueio paralise a nossa vida. Porque, pensando nesse casal, quantas receitas aquela mulher perderia de ter feito? Quantos momentos? Porque eu não estou falando só de receita, só de comer. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma receita com ovo, você pode fazer uma omelete só para você, ou você pode fazer um bolo onde você convida um amigo, onde você come ali com a sua família, onde você vive um momento. Então você entende que vai além do ovo, que vai além da receita. A gente está falando de um todo, e na nossa vida também é assim. Porque quando o diabo ele usa um trauma para te paralisar, não é só a sua vida que ele está paralisando. Ele te bloqueia de momentos e te priva de ver maravilhas com Deus. Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela se afasta do altar, não é só a vida dela que ela estraga. Porque quantas vidas seriam alcançadas através da vida daquela pessoa? Mas ali ela permitiu que ela fosse paralisada. Então, o diabo não só tocou nela, o diabo tocou em tudo aquilo que estava em volta dela. Da mesma forma, quando a gente se cura, quando a gente dá espaço para que Deus ali nos purifique, para que Deus ali nos use, quantas, não é só a nossa salvação, não é só a nossa vida, é a vida de todos aqueles que nós somos usados para alcançar o amor de Deus, para levar a palavra de Deus. Então a gente precisa refletir sobre isso. E no próximo, diz assim, ó, 4 pontos sobre os pontos cegos que a gente pode pensar. E o primeiro é o senso crítico. E eu coloquei no Google para saber o que era senso crítico, né? E senso crítico é a capacidade de analisar, questionar e refletir sobre uma informação antes de aceitá-la como verdade. Então, quando você estiver passando por uma situação na sua vida, que o bloqueio, que o trauma, que alguma experiência ruim que você tenha vivido, queira te paralisar, queira te bloquear e queira ditar que aquilo é verdade na sua vida, você precisa ter o senso crítico. E o senso crítico é, eu vou analisar e eu vou julgar. E vamos falar para dentro da amizade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que já tive várias amizades, onde ali eu tive problemas, onde as pessoas foram falsas comigo, onde as pessoas mentiram para mim. E ali eu estou vivendo a experiência de ter uma nova amizade. Eu vou julgar que aquela pessoa vai mentir, vai ser falsa e vai me julgar e vai me trair como as outras? Não. Eu vou dar o crédito da dúvida. Eu vou dar o espaço. Eu vou me permitir. Pode ser que aquela pessoa me machuque? Sim. Mas pode ser que aquela pessoa não me machuque. Mas eu só vou saber se eu viver. Jesus ali teve os discípulos que eu falei, que negaram, que mentiram, que duvidaram.
dele, mas ele também teve os discípulos que acreditaram nele, que amaram ele, que confiaram nele. E se Jesus fosse julgar todos os discípulos por causa de um, ele não teria ninguém. E quantas pessoas não seriam alcançadas? E ainda pior do que a gente, Jesus conhecia a mente, conhecia o coração. Porque eu cheguei à conclusão que isso é um privilégio. A gente não lê a mente das pessoas, não lê o coração das pessoas. Porque imagine como seria a perturbação. A pessoa está te falando uma coisa, você sabe que na mente dela está falando outra. Que é o que aconteceu com Jesus. As pessoas falavam uma coisa com a boca para Jesus, mas Jesus estava ali na mente dela, ali ouvindo a mente dela. E mesmo assim ele escolhia amar. Ele escolhia dar oportunidade, ele escolhia dar chance, ele escolhia ali ter momento. Eu fico pensando, uma vez nos discípulos, Jesus teve todo o trabalho de ter ali a última ceia, quando ele estava no momento de ser crucificado, de ser perto de ser crucificado, aonde ali ele estava comendo, ele estava preocupado, a carne dele ele estava gritando. E enquanto isso, Jesus estava pensando ali em montar uma ceia, em lavar os pés de Jesus, dos discípulos, em dar os últimos ensinamentos. E na mesma ceia, ele estava ali ceando, escutando os pensamentos de Judas. Ele estava ouvindo ali os planos que estavam acontecendo na mente de Judas. Mas ele não se poupou, ele não se limitou em ensinar quem estava ali para ouvir. Porque você pensou Felipe pagar pelo erro de Judas? Porque isso iria acontecer. Se Jesus tivesse escolhido ali, não, já que eu já sei que Judas vai me trair, já que eu estou ouvindo tudo isso que ele está planejando na mente dele, então acabou, não vai ter ceia, não vai ter última ceia, não vai ter nada. Felipe, André, João, teria tudo pagado o preço, que era o erro de Judas. E é assim que a gente age. Quando a gente generaliza tudo, quando a gente não tem o senso crítico das coisas, a gente faz com que pessoas que estão à nossa volta acabam pagando preços que não são delas. Acabam pagando preços que não tem nada a ver com aquela pessoa. Então a gente precisa analisar e precisa ter um senso crítico para que a gente consiga ter uma vida mais leve, para que a gente consiga abrir espaço para a alegria, para que a gente consiga abrir espaço para as bênçãos de Deus. Se não você é aquela pessoa que só olha as coisas pelo olhar do julgamento, pelo olhar do trauma, pelo olhar da dor, pelo olhar da tristeza, e a nossa vida não se resume a isso. E também faz parte da vida, mas não é a nossa vida, não define aquilo que a gente vive. E o segundo ponto diz assim, identificar os nossos padrões. E eu estava falando de relacionamento, né? E eu conheço uma moça que uma vez ela tinha um relacionamento e ali o rapaz traiu ela. E ali ela terminou e tal, e depois, um tempo depois, a gente foi conversando, ela falou pra mim que tinha voltado com essa pessoa. E aí que ela decidiu dar uma segunda chance. Mas o ponto principal da história é que quando ela veio me contar, ela falou assim, eu resolvi dar uma chance, porque nenhum homem presta, né? Eu já sei que todo homem vai trair, todo homem vai fazer, vai brincar com a nossa cara. Pelo menos esse eu já conheço. Pelo menos esse eu já conheço os defeitos, já sei como é que é, então eu já sei como lidar. E quando eu ouvi isso, eu senti uma profunda tristeza. Porque a pessoa, ela prefere viver presa num relacionamento com uma pessoa que trai, com uma pessoa que não respeita, com uma pessoa que não tem amor por ela, porque se ele tivesse amor por ela, ele não faria nada disso com ela, mas porque ela tem medo de viver o novo. Porque ela tem medo de conhecer outra pessoa. Como todo mundo vai trair mesmo, pelo menos esse aqui, os erros não são novos. Já são erros que ela está acostumada. E quantas vezes a gente se acostuma com ele? Quantas vezes a gente se acostuma com a dor? Às vezes você tem uma enfermidade, ou às vezes você tem algum problema de saúde que você já tornou normal. Não, já é normal. Eu já tenho meu. Quantas vezes a pessoa fala assim, é que agora é moda. Eu tenho TDAH. Porque eu sou alérgica, porque eu tenho isso. E as pessoas, elas falam como se fosse algo bom de falar. Como se fosse uma bênção na vida dela. Quando na verdade a gente não deve aceitar. A gente deve profetizar a nossa cura. Eu estou endividada, eu tenho um problema no meu casamento, eu tenho um problema com meu filho, mas eu não vou aceitar que isso seja para sempre. Eu creio que Deus ele vai solucionar. Eu
não é nosso. E se não é seu, você tem que repreender, você tem que buscar e pedir para Deus. Para que Deus ele possa te dar o seu milagre, para que Deus possa te dar a sua cura. Seja física, seja espiritual, seja mental, não importa. A gente precisa buscar. Porque é buscando que a gente vai receber. A Bíblia fala que é batendo que vai abrir, é pedindo que vai receber. Mas você ficar no seu lugar parado e aceitar as condições, talvez porque a mulher hemorrágica ficasse na casa dela, se lamentando, chorando, porque ela era fraca, porque ela sangrava, porque há 12 anos ela estava naquelas condições. E depois de buscar o milagre dela, talvez a gente nunca ouviria a história dela. E a história dela só é contada na Bíblia porque ela fez a parte dela. Jesus curou, Jesus fez, saiu a virtude de Jesus, sim, tudo isso. Mas aquela mulher, ela teve fé. E foi a fé dela que moveu ela. Não foi o trauma, não foi os nãos da vida que ela já tinha ouvido. O problema é que muitas vezes no primeiro não que você ouve, você paralisa. Na primeira incerteza que você ouve na vida, você já não faz mais. Quando na verdade a gente precisa buscar aquilo que Deus tem preparado para nós. E no 3 diz assim, ó, enfrentar a resistência. Quando a gente está mudando um padrão, a última coisa que a gente sente é o alívio. A primeira coisa que a gente sente é culpa e dúvida. Gente, isso é muito verdade. Quem aqui já teve algum estilo de vida, já teve alguma coisa na vida que você decidiu mudar, que você decidiu fazer diferente, sabe o que eu estou falando? Quando você, por exemplo, é uma pessoa que come tudo errado e aí você decide que você vai cuidar da sua alimentação. Gente, o primeiro prato de salada que você come não é legal, não é gostoso. Tirando você, que já está acostumado com o que você gosta. Estou falando de quem não gosta, de quem não tem uma vida saudável, de quem gosta de comer fritura, de quem gosta de uma batata frita, de quem gosta de comer lanche. E tudo bem, a gente pode comer de vez em quando, mas a vida precisa de um equilíbrio. Mas a gente sabe que quando a gente vai mudar, a primeira coisa que a gente sente é o desconforto. A pessoa, por exemplo, que está vivendo uma vida de pecado, que está vivendo uma vida de um erro, a primeira coisa que ela sente quando ela decide que ela não vai mais pecar, não é alívio. Não é, agora eu sou de Deus, agora eu vou louvar, agora eu vou buscar, vou ser instrumento. Não. A carne grita. A carne quer que você volte para o passado. A carne fica te tentando, fica te lembrando. Ai, quantas vezes você já prometeu que você ia ser saudável? Quantas vezes você já prometeu que você, toda segunda-feira, você fala que vai voltar para a academia? Toda segunda-feira você fala que agora você vai ser uma pessoa liberta. Todo começo de ano você promete que você vai juntar dinheiro, que você não vai mais fazer dívida. E o diabo e a sua carne ficam lutando, ficam ali falando. Então, um dos pontos que a gente precisa ter é enfrentar a resistência. É sustentar aquilo que a gente prometeu. E saber que durante uma mudança drástica, não vai ser alívio que você vai sentir, vai ser desconforto, vai ser culpa, vai ser dúvida. Será que vale a pena? Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente vai dar certo? Será que eu sou capaz? Quantas vezes você promete ali que vai mudar algo e a sua mente fica colocando que você não é capaz, que você não vai conseguir, porque você já falou e não importa. Não importa quantas vezes você já falou que ia mudar. Não importa quantas vezes você falou que ia fazer. Não importa quantas vezes você já prometeu. Se você se empenhar a partir de hoje, você consegue fazer. Você pode fazer. Mas isso depende de você. É algo que não é, ai Deus, o amigo, o fulano, a fé. Não, é você. Porque se fosse pela vontade de Deus, seríamos todos libertos, salvos, transformados, saudáveis, com a vida abençoada. Mas nós temos o controle da nossa vida e nós ditamos as regras. E a gente precisa entender que, como os adultos, a vida é viver alguns desconfortos. É viver ali algumas situações que vão nos tirar ali fora da casinha. Não dá para ser uma vida tranquila, maravilhosa e alívio todo momento. É viver desafios. É viver ali uma vida onde te desafia a ser melhor a cada dia, a evoluir, a crescer. E no próximo, diz assim no 4, quanto mais experiência a gente tem, melhores escolhas a gente consegue fazer. Então, e eu fiquei pensando muito assim no relacionamento com Deus, né? Porque quando a gente chega na igreja, a gente tem aquela sede, aquela coisa, aquela vontade. E quanto mais a gente vai vivendo e mais experiência a gente vai tendo, mais vontade de se aproximar e mais vontade de estar perto de Deus a gente tem. Quando você pensa, por exemplo, na história do ovo, a pessoa, por exemplo, que faz a receita e dá certo, quanto mais receita que ela faz e dá certo, mais ela quer fazer. A
E aí eu fui pensar em tudo aquilo que eu tinha feito na primeira vez que deu errado, para não fazer agora. E aí deu certo. E aí agora eu faço como? Quando me dá vontade, eu vou lá e faço. Não sou uma boleira da vida, mas eu faço bolo. Eu não faço minhas vontades. Eu não tenho mais aquele tabu na minha cabeça de que eu não sei fazer bolo. Mas isso foi quebrado porque eu vivi a experiência. E o desconforto e aquela resistência que a gente tem é vivendo. A pessoa, por exemplo, quando ela se dedica à academia, no começo é horrível. E ela só consegue ganhar massa, olhar para o espelho e ver ali a mudança no corpo dela que ela queria, se ela continuar fazendo. E a cada vez que você faz, você quer fazer mais ainda. Mas para que você consiga ter o resultado, você precisa resistir. Você precisa fazer. Para que você consiga alcançar uma receita, você precisa fazer até dar certo. Talvez você faça, não dê certo de primeira. Não é todo mundo que vai fazer vai dar certo de primeira. Mas você só vai conseguir fazer tentando. E é assim com Deus. Talvez você esteja aqui na igreja e fale assim, obreira, eu já recomecei, eu já tentei diversas vezes com Deus. E eu não vou conseguir. Mas é tentando, meu amado. É lutando dia após dia que você vai conseguir. É desprendendo de tudo aquilo que você já viveu no passado, de toda a memória que você tem, de tudo aquilo que o seu cérebro tem que te proteger e recomeçar de novo. E fazer um passo novo daqui para frente. E o último slide diz assim, ó. Às vezes, crescimento não é sobre se tornar mais, mas é sobre desaprender as coisas que te fizeram se sentir menor. E é aquilo que eu acabei de falar. Eu tinha a experiência de que eu não sei fazer bolo, e era a minha verdade, porque eu achava que aquilo era verdade. E para o meu crescimento, para a minha evolução, eu precisei abrir mão dessa verdade. Eu precisei abrir mão de que eu não sei fazer bolo e fui fazer. Falando de outro exemplo, eu durante muito tempo, eu trago isso aqui para vocês, durante muito tempo nas viagens, eu era a pessoa que ficava em pé na piscina porque eu não sabia nadar. Eu era a pessoa que já tive momentos cômicos de estar me afogando e precisar que o salva-vida venha me salvar, porque eu não sabia nadar. Porque eu não deixava de ir, porém isso é uma vergonha, porque era adulta, grande, que não sabia nadar. E durante muito tempo eu tinha aquele álibi de que eu nunca aprendi, nunca me ensinaram, e aí era coitadinha, era aquela posição de vítima. Até um dia que eu falei assim, ó, tá bom, não sei, sou adulta, tenho a oportunidade de estar na piscina, mas eu não sei nadar, o que eu vou fazer sobre? Vou aprender a nadar. E aí fui, entrei na academia, fiquei 1 ano lá treinando, aprendi a nadar. E hoje eu sei nadar, mas eu tive que tomar uma posição, eu tive que abrir mão do que me ensinaram, daquilo que eu achava que era verdade. Porque a boa notícia é que a gente pode mudar a visão de quem nós somos. Nós podemos mudar a visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Porque muitas vezes você é a pessoa que se olha como coitadinha. Coitada, você é a pessoa que não teve oportunidade. Coitada, você é a pessoa que não teve chance. Coitada, você é a pessoa que te traíram. Você é a pessoa que te decepcionaram você. As pessoas não confiam em você. E aí, quando você fica nessa posição de vítima, nessa posição de se olhar como coitado, você não cresce, você não evolui. Porque você não olha para você como uma pessoa capaz. Você olha a pessoa que sempre precisa de alguém fazendo algo por você. Você olha aqui, você é a pessoa que sempre tem que ter alguém tomando a decisão por você. Eu vi uma frase, uma conversa, na verdade, na internet, de uma amiga que falou assim, que ela estava conversando com uma amiga, e ela falou assim, nunca me deram flores na vida. Eu tenho 50 anos e nunca ganhei flores. Aí a amiga olhou para a cara dela e falou assim, por que você não comprou? Por que você não foi lá comprar? Nunca te deram? Então, se dá você. Dá você para você flores. E a gente às vezes fica nessa coisa, né, de que a gente cresce numa teoria de que a gente está lá em cima do castelo, na torre, esperando que alguém venha nos salvar. Quando na verdade, desce. Você pode se salvar. Você pode fazer por você. Você tem as regras da sua vida, você tem autonomia. A palavra de Deus fala assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Através do poder de Jesus, se for Jesus que te fortalece, meu amado, você pode todas as coisas. Você não precisa que alguém venha te salvar, você não precisa que alguém faça alguma coisa para você, você não precisa que alguém te dê alguma coisa. E claro que Deus fez a igreja, a união dos irmãos, a gente está aqui
Mas a gente sair dessa posição. Porque talvez, enquanto você fica na posição de vítima e na posição de que ninguém passa por você, Deus quer usar a sua vida para fazer por alguém. Enquanto você está na visão de que você é vítima, Deus te olha como uma pessoa capaz de cuidar, de amar, de fazer, de resolver para alguém. Você entende a diferença de visão? E é essa visão que a gente precisa ter ao nosso respeito. De que nós somos capazes, que nós temos